E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Bem, o vídeo dessa semana vai ser um pouco diferente. Ele não vai ser nenhuma crítica, não vai puxar pro lado da crítica, nem vai ser uma análise também. Esse vídeo, ele é um tipo de vídeo que eu pretendo manter, fazer meio que uma série, assim, esporadicamente, e vai ser um vídeo, assim, mais voltado para estudo, para se entender um pouco algum dos aspectos do cinema. E a temática que, não por acaso, eu gosto bastante, acho muito interessante, que eu vou abordar e tentar explicar um pouco para vocês é justamente como se cria uma história, porém, uma história de arco narrativo negativo. E para eu poder explicar melhor para vocês o que seria esse arco narrativo negativo, primeiro eu vou dar o exemplo oposto, que é justamente o tipo de história que a gente está mais acostumado em assistir ou ler, que são as histórias de arco narrativo positivo, de mudanças positivas ou a jornada do herói. Se você já assistiu Senhor dos Anéis, Harry Potter, Jogos Vorazes, esses filmes são histórias que justamente vão seguir a jornada do herói. A gente tem um arco narrativo positivo. O que isso quer dizer, afinal? É que os protagonistas dessa história, eles partem para uma jornada e dentro dessa aventura eles vão passar por uma série de aprendizagens, vão adquirindo conhecimento e, por fim, vão superar alguma coisa, algum obstáculo, vão derrotar algum vilão, vão amadurecer. No fim das contas, nessas histórias, o herói, ele termina a história de uma forma melhor do que ele começou. Por isso que a gente chama esse arco narrativo de positivo. Mas, e quando isso não acontece? E quando, ao término de uma história, o herói ou o protagonista, ele termina de uma forma pior do que começou a história? As histórias tristes ou tragédias, elas podem, à primeira olhada, não soar um pouco atrativas para a gente assistir ou ler. Mas são nesses tipos de histórias que a gente pode encontrar verdades ou ensinamentos que vão ser, por mais difíceis que eles possam ser de se aceitar ou de se engolir, esses ensinamentos são os mais importantes para se entender. Nesse estudo eu vou usar como base o filme chamado A Favorita, dirigido pelo diretor grego Yorgos Lanthimos, e esse filme eu estou utilizando ele porque, enfim, a gente está próximo ao Oscar e esse filme tá concorrendo aí com 10 indicações, inclusive de melhor diretor e melhor filme, nesse Oscar de 2019. Então, para citar um pouco aqui vocês, a história da Favorita se passa no século XVIII, na Grã-Bretanha, e ele vai ter como figuras centrais 3 personagens. A Abigail, interpretada pela Emma Stone, que está concorrendo ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. A Sarah, interpretada pela Rachel Weisz, que também está concorrendo ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, e a Ana, Rainha Ana da Grã-Bretanha, que está sendo interpretada pela Sarah Paulson, que nesse caso está concorrendo ao Oscar de melhor atriz. A Ana, ela é a atual rainha da Grã-Bretanha, e no período histórico que está sendo retratado ali, a rainha ela não se encontra, digamos, nos seus melhores estados físico e mental para justamente governar uma nação. Então a gente vê ali a pessoa que está no topo da hierarquia monarquista que não é apta em nenhuma maneira para decidir o futuro de uma nação. Dito isso, agora entra a personagem da Sarah, que ela é a favorita da rainha. Ou seja, ela é a pessoa que tem a maior proximidade com a rainha. Uma proximidade assim em vários sentidos. Ela é a pessoa que cuida dela tanto na parte de saúde, na parte amorosa e na parte burocrática, na parte política. Então, quem está governando ali a Grã-Bretanha naquele momento, na verdade, é a Sarah. A Rainha Ana vai servir mais ou menos como se fosse apenas um fantoche. E a personagem da Abigail vai ser a personagem que justamente vai mudar tudo ali, ela que vai movimentar a história. Ela veio de uma família rica, que já foi rica, e a própria Abigail acabou sendo o produto de uma aposta do pai dela. Então, por isso que ela acabou fugindo ali pro castelo para ver se ela conseguia pelo menos um mínimo de dignidade. E ela acaba percebendo que para ter de volta o prestígio que ela teve, para ela não ser mais uma serva dos outros, ela vê que ela se aproximando da rainha, existe uma grande possibilidade da vida dela melhorar. Existem várias maneiras de você construir uma história triste ou uma tragédia. E dentro dessas possibilidades, o filme da Favorita usa justamente o arco narrativo da desilusão. Esse tipo de arco, ele é interessante, como o próprio nome está dizendo, é porque, de certa forma, ele se assemelha um pouco com o arco narrativo de mudanças positivas. Só que, no fundo, a gente meio que sabe que alguma coisa não
vai acabar muito bem nesse tipo de história. Agora, para a gente entender o passo a passo de como se constrói esse tipo de arco narrativo, a gente vai utilizar a personagem da Abigail como figura central. A gente vai analisar essa história, tecnicamente, pela visão dela. Para se dar o pontapé inicial em uma história, é necessário levar em conta um conceitozinho bem importante que eu vou dizer aqui para vocês, que é justamente o conceito do desejo. Sem o desejo de um personagem, não há motivação, e sem motivação não vai ter mudanças. Só que esse desejo ele pode se manifestar de várias maneiras. Muitas das vezes ele pode ser uma coisa óbvia, uma coisa que o personagem almeja e seja óbvio, ou outras vezes pode ser algo que nem mesmo o personagem ainda saiba. E no caso do arco narrativo negativo, a gente pode chamar esse desejo de a mentira. A mentira então pode se manifestar como alguma forma de crença que o personagem acredita, alguma forma de comportamento que esse personagem tem. No caso da Abigail, como ela já pertenceu a uma família nobre e agora ela está em uma classe social bem baixa, a mentira que ela acredita é justamente que ela precisa ascender novamente socialmente para ser uma pessoa feliz. E para essa mentira ser convincente, ela justamente precisa ser reforçada pelo mundo que a gente está vendo ali dentro da história. Logo no início do filme a gente vê uma série de infortúnios que acontecem com a Abigail por conta daquele mundo ser um mundo meio que cruel e injusto. A gente vê as precárias condições de trabalho que ela tá ali e ainda tem um fator da natureza humana, que as pessoas gostam muito de sacanear as outras, só porque elas estão um pouquinho acima, como é o caso lá quando ela queima a mão dela na água sanitária porque a empregada mais velha não avisa ela de propósito. Então, com a mentira reforçada, o personagem vai ter justamente o seu desejo reforçado e isso vai ser o combustível, a fogueira, a lenha para dar continuidade à história. Mas antes desse trem embalar, é necessário que a gente tenha pelo menos um vislumbre de quem é essa pessoa. Porque até agora, nós como os espectadores, a gente se compadece, até que se compadece com a situação da Abigail. É justificável a mentira que ela acredita. Mas em algum ponto-chave da história, a gente tem que ver que dentro desse personagem existe um pouco de escuridão. No caso da Abigail, a gente vê ali que ela é capaz de mentir para justamente conseguir seus objetivos. E é esse ponto que justamente faz a gente lembrar a diferença do arco narrativo negativo para um arco narrativo positivo. Esse segundo ato da história é onde que ocorre todo o grosso dela, o desenvolvimento, as tramas, as complicações. A gente vai vendo justamente o resultado dessa crença na mentira, justamente a mudança de comportamento da personagem. E como a gente está falando do arco narrativo da desilusão, nesse tipo de estrutura a gente vai ver o comportamento, a crença do personagem, da Abigail no caso, ser compensatória. Ela conseguiu se aproximar da Sarah, conseguiu se aproximar um pouco da rainha, conseguiu um quarto só para ela. Só que a cada conquista feita por ela, algo vai ser sacrificado no personagem, que é justamente a sua moral. Então, às custas disso tudo, ela teve que mentir bastante, teve que manipular bastante, teve que subornar. E é nesse ponto da história que entra o antagonismo, entre aspas, da Sarah. Porque a Sarah percebe que a Abigail está utilizando de métodos não muito assim legais para se aproximar da rainha. E a parte mais interessante do filme é justamente esse jogo de gato e rato entre essas três personagens. Só que uma hora todos esses sacrifícios morais, no caso da Abigail, vai ter uma consequência. Então, à medida que os privilégios dela vão aumentando, os atritos com a Sarah também vão aumentando. E a gente vai chegar justamente no ponto crítico. O ponto crítico é justamente uma situação que o herói ele tem que tomar uma decisão. E a partir desse ponto, dessa decisão dele, ele não pode mais voltar atrás. É o ponto que o personagem abraça as trevas. E no caso da Abigail, é justamente quando ela decide envenenar a Sarah para se livrar dela de uma vez por todas. Em histórias positivas, o terceiro ato serve justamente para mostrar o triunfo da verdade sobre a mentira, para enfatizar o aprendizado do herói, para enfatizar a mudança dele. Só que aqui, meus amigos, a gente não está falando de uma história feliz.
não é mesmo? Nesse terceiro ato, quando as coisas se resolvem, a gente vai ver justamente as consequências de todos os atos do personagem, do herói e, no caso, da Abigail. A Sarah, que apesar de usar a rainha como fantoche, ela ainda sentia um certo apreço, um certo afeto pela rainha, e também ela se preocupava politicamente com os rumos ali da Grã-Bretanha. E no fim das contas, ela foi expulsa do palácio e ainda banida da Grã-Bretanha. Quanto à rainha, ela tem consciência que perdeu uma pessoa que ela gostava de verdade e que se preocupava com ela, e ela descobre também a verdadeira natureza da Abigail, que ela só se aproximou dela por questões de interesse. E o interessante aqui, quanto aos resultados e as consequências dos atos da Abigail, é que no fim das contas ela conseguiu tudo o que ela queria. Ela se livrou da Sarah, se tornou a nova favorita da rainha, ela se casou e voltou a fazer parte da nobreza. Mas aqui a gente está falando de coisas externas. E as consequências do que a Abigail fez para justamente chegar a esse ponto são justamente mudanças mais psicológicas ou internas. Então aquela pessoa no começo da história que em algum momento nós espectadores chegamos a se compadecer, a entender a motivação, as motivações dela, foi apagada, foi totalmente destruída. E o que restou da Abigail foi justamente uma pessoa moralmente execrável, uma pessoa embriagada pelo poder. E é nesse último passo que a gente vai ter justamente a transformação da mentira. A mentira, então, vai se tornar a nova verdade. Só que nesse caso vai ser uma verdade com gosto amargo. Então todos os esforços que ela fez justamente para não ficar mais abaixo de ninguém, não ser mais humilhada por ninguém, no fim das contas não serviu de nada, porque ela ainda é uma pessoa muito dependente da rainha. E ao contrário da Sarah, a rainha Ana vai tratar a Abigail como se fosse um objeto qualquer, apenas para o seu mero prazer. Ou seja, a Abigail ainda vai continuar servindo alguém. E a última cena do filme, ela é bastante poderosa, porque ela enfatiza muito bem esse momento, essa constatação de que apesar de todo o esforço, todas as decisões moralmente questionáveis que a Abigail fez, ela continuou ainda na mesma situação. Nesse tipo de história do arco narrativo da desilusão, o fim sempre teve no começo. Até a próxima.